Dando continuidade, logo no primeiro ano de convívio, eu me deparei com uma personalidade da minha mãe muito sofrida, pela solidão que ela ficou por causa da viuvez, e isso desencadeou alguns comportamentos bem difíceis de lidar. Eu quero dizer que o que eu vou falar aqui não é para desonrar a memória da minha mãe, pelo contrário, mas eu quero honrá-la, continuar honrando ela e glorificando a Deus pela vida dela, porque ela sempre foi uma mulher muito aguerrida, muito trabalhadora, honesta, bondosa, generosa, uma pessoa maravilhosa e que me abençoou muito e me amou da maneira que ela pôde, com toda a sua força, ela me amou, demonstrou isso. Mas no convívio, isso veio à tona muitas coisas que eu não conhecia. Foram 29 anos afastada do convívio da minha mãe. E então eu comecei a não entender o que estava se passando naquele ambiente. Eu sabia que a minha mãe tinha uma debilidade física, né? Ela tinha um problema, uma doença neurológica, sabia que ela precisava de um amparo espiritual, mas tinha também algo emocional que não estava me dando razão para entender aquele comportamento. E aí eu comecei a orar a Deus. E falei, Senhor, eu não sei discernir o que é espiritual, o que é humano e o que é a doença. Eu não entendo, eu não conheço essa doença, então me ajude. E eu fiz um propósito de oração e de jejum de 7 dias com Deus, para pedir a Deus uma resposta sobre isso, porque era muito difícil lidar com aquela situação. Eu tinha a minha própria natureza que eu tinha que dominar, eu tinha que entender e tratar a minha mãe como uma pessoa que precisava de todo o carinho, toda a atenção, toda a paciência, toda a calma, mas eu não estava sabendo discernir como agir em determinadas situações. E aí eu comecei a orar e fiz um jejum, um propósito. No último dia do propósito, no 7º e último dia, eu recebo uma ligação de São Paulo, de uma irmã que eu conheci muito pouco, e há muitos anos atrás que eu havia sido apresentada a ela, mas ela foi amiga do meu esposo, ela foi amiga de juventude do meu esposo, e é uma missionária, uma mulher de Deus, e ela me diz o seguinte: irmã Joildes, eu estava no monte orando, e Deus então traz uma revelação através de uma missionária que estava também orando, que não me conhecia, e disse as seguintes palavras: vou te enviar a um lugar onde tem uma pessoa idosa aprisionada em um quarto, e a casa dela fica numa rua de paralelepípedos e o número da casa é 2, e vou preparar a sua ida para lá, e é na Bahia. Aí ela vai e me passa essas informações. Eu falei, irmã, eu recebi essa informação da parte de Deus e essa direção, mas eu não sei quem é essa pessoa, eu não conheço. Você conhece alguém que se enquadre dentro desse perfil que Deus revelou? Aí eu parei e pensei, falei, irmã, idosa que eu conheço é minha mãe. Num quarto, a minha mãe vivia no quarto. A rua onde nosso apartamento estava no condomínio era de paralelepípedo. E acredite, o apartamento da minha mãe era 02. Falei, irmã, a casa é aqui. E a idosa é minha mãe. E Deus está respondendo a um propósito de oração que eu fiz. Então ela ficou muito feliz de saber que ela estava na direção de Deus, e Deus preparou a viagem e a passagem de avião aérea, e ela veio de São Paulo para aqui, ficou hospedada 1 semana conosco. Durante essa 1 semana, Deus trabalhou de uma forma incrível. Ela ministrou sobre a vida da minha mãe, ela impôs as mãos, ela orou, ela intercedeu, e a minha mãe recebeu uma grande libertação.
Eu não vou entrar em detalhes, porque vai alongar muito tempo, mas foi uma grande resposta de Deus acerca daquilo que eu havia orado. Passou-se o tempo, eu comecei uma parte tinha sido vencida, a parte espiritual, mas tinha a parte da personalidade. E aí eu continuava sem entender, eu não conseguia entender porque determinadas atitudes, né, eu achava assim incoerente e continuei orando. E um dia o programa de TV estava ligado, a TV estava ligada num programa da tarde, evangélico, e tinha uma entrevista com uma psicóloga e uma filha, vamos dizer assim. E aí elas estavam abordando sobre uma determinada personalidade. E quando a moça começa a descrever o processo que ela tinha passado de convívio com a mãe dela, eu entendi que era exatamente o que eu estava passando com a minha mãe. O que havia passado na adolescência, o que havia passado na fase adulta e o que eu estava passando agora. E aí eu vim entender que havia sim uma distorção ali para ser tratada, né, e para ser entendida e compreendida da personalidade da minha mãe. Personalidade essa que inclusive eu tinha algumas características também, mas graças a Deus, pelo poder do Espírito Santo, pela busca de oração, leitura da palavra, Deus tratou e me transformou e me libertou, assim como também libertou a minha mãe. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte: cada momento dessa fase que passei com a minha mãe, com essa demência, foi muito desafiador. Cada momento que vivi com ela foi extremamente desafiador, mas Deus esteve presente em cada momento. Deus agia, respondia quase que imediatamente a cada demanda daquela situação. É desafiador, não foi fácil, eram momentos muito difíceis, mas que milagres aconteciam todos os dias. Foram 5 anos e 6 meses desse convívio. E a provisão sobrenatural de Deus foi algo marcante. Deus nunca deixou faltar absolutamente nada para minha mãe. O amor que Ele tem por ela é tão imenso, tão grande, que eu vi a manifestação do poder dele nas mínimas coisas, nos mínimos detalhes. É constrangedor. Eu não consigo te dizer, nem mensurar o amor que Deus tem por ela. É constrangedor. O que Deus fez, o que Deus moveu, pessoas, situações, circunstâncias, para que ela fosse exclusivamente abençoada e amada por Ele. Uma outra questão muito importante durante todo esse processo, a questão do cuidado espiritual. Isso foi muito impactante. Meu esposo e eu já tínhamos a posição de intercessores. Quando nós começamos a conviver com ela, nós vimos a grande necessidade que a minha mãe tinha de intercessão. Intercessão, ministração e louvor. Nós ficamos praticamente todos esses 5 anos e 6 meses ministrando todos os dias, intercedendo de dia, de noite, nas madrugadas, enquanto ela dormia. Nós víamos, nós percebíamos, nós discerníamos os ataques espirituais que uma pessoa, uma fragilidade tão grande, numa situação dessa, se encontra. Sem defesas, porque não tem o discernimento para orar. Não tem mais a cognição para poder dar ideias para orar. Não sabe discernir o que está acontecendo. Então, meu esposo e eu fomos muito diligentes, pela misericórdia de Deus, nessa questão espiritual. Então, a minha mãe, para ter conforto emocional e psicológico, ela precisava de ter intercessores espirituais. Aprendi muito em todo esse processo. Aprendi a cuidar como Deus queria que eu cuidasse. Aprendi a amar dela como Deus queria que eu a amasse. Aprendi a honrar a ela como uma mãe precisa ser honrada. Independente das vontades, dos meus pensamentos, das minhas ideias, do que eu acho certo ou não, ela tinha que ser honrada. E Deus esperava isso de mim. E Deus me deu essa oportunidade. Então eu quero terminar esse vídeo dizendo para você que o convívio intenso
que Deus me deu com a minha mãe nesse processo da demência que ela passou foi um convívio restaurador. Verdadeiramente, Malaquias 4 se cumpriu na nossa vida. O coração da minha mãe se voltou para mim e o meu coração se voltou para ela. E nós duas nos enxergamos com outro olhar. Nós aprendemos a nos amar como Deus queria que a gente se amasse. O final disso tudo é que eu a amo até a eternidade, mas com um amor tão profundo, não com amor de filha, carnal, mas com amor de Deus, um amor que eu achei que não fosse possível suportar quando ela partisse. E Deus tem me dado forças até aqui, porque em junho de 2023, Jesus levou para si. E a partida da minha mãe foi marcada com a presença de Deus. Então, a presença de Deus se manifestou no quarto, 10 minutos antes dele levá-la para si. Queridos, foram 5 anos e 6 meses clamando a Deus, buscando a Deus por esse momento tão precioso, porque ela é uma alma preciosa. Se você tem a oportunidade e Deus está te desafiando a ter uma missão como essa, aceite. Ele vai com você. E no final de tudo isso, Ele vai marcar a presença dele na sua vida e na vida da pessoa mais amada, a pessoa que você mais ama, ou a pessoa que você vai mais aprender a amar. Porque é difícil, é fácil você amar quem te ama. Difícil é você amar quem te rejeita. Difícil é você amar quem não te compreende. Difícil é você amar quem sempre quis você à distância. Isso é difícil, mas é revelador o poder de Deus e a transformação que Deus vai fazer na sua vida e na vida da pessoa a quem Ele quer te dar para você cuidar. Se você aceitar a missão específica que Deus tem para você, eu posso te dizer com convicção, pelo meu testemunho, pela minha experiência, você vai ser muito abençoado, você vai ser muito abençoada e você vai estar fazendo a vontade do Pai, porque família foi gerada por Deus, porque a aliança está em Deus e Deus trata conosco na aliança. Então, se você é filho ou filha de Deus, atenda o chamado de Deus, você está na aliança. O escolhido não tem escolha. Se Deus te escolheu, Ele está te dando uma oportunidade para mudar a história da sua vida, como Ele mudou a minha. Deus te abençoe. A honra, a glória e toda a gratidão ao Senhor Jesus.